Mark Harmon finalmente quebra o silêncio sobre o casamento de Ricky Nelson. Mark Harmon nasceu. Thomas Mark Harmon, em 2 de setembro de 1951, em Burbank, Califórnia. Ele vem de uma família com notáveis realizações. Seu pai, Tom Harmon, foi um jogador de futebol lendário que ganhou o troféu Heisman em 1940 e mais tarde se tornou comentarista esportivo, enquanto sua mãe, Elise Knox, foi uma atriz de cinema e ícone da moda da década de 1940. Essa combinação única de atletismo e talento artístico em sua linhagem definiria a trajetória de vida de Mark, fundamentada em trabalho árduo, integridade e criatividade. Antes de entrar para o mundo do entretenimento, Harmon inicialmente seguiu os passos atléticos de seu pai. Ele frequentou a UCLA, onde jogou como quarterback no time de futebol americano Bruins, demonstrando liderança, serenidade sob pressão e uma forte ética de trabalho, qualidades que mais tarde se refletiriam em sua carreira de ator. Depois de se formar em comunicação, Harmon considerou seguir carreira em direito ou publicidade, mas logo descobriu sua paixão pela atuação. Ele começou a explorar a arte da performance, estudando-a seriamente e, gradualmente, construiu uma reputação na indústria. Os primeiros trabalhos de Harmon na televisão, nas décadas de 1970 e 1980, incluíram participações em séries populares como Emergency, Policewoman e The Love Boat. Seu papel de destaque veio no drama médico Saint. Elsewhere, ele interpretou o charmoso e complexo médico Bobby Caldwell. Esse papel lhe rendeu a atenção da crítica e levou a revista People a nomeá-lo o homem mais sexy do mundo em 1986, uma distinção que consolidou seu status como galã de Hollywood. Mas Harmon nunca se contentou em viver apenas do charme. Suas atuações continuaram a amadurecer e se aprofundar com o tempo. Nos anos seguintes, Harmon trabalhou constantemente no cinema e na televisão, estrelando filmes como Summer School, 1987, The Presidio, 1988, e Stealing Home, 1988. Embora muitos de seus filmes tenham obtido sucesso moderado de bilheteria, foi na televisão que ele encontrou sua verdadeira vocação. Com papéis que variavam de heróico a vilão, Harmon demonstrou uma impressionante gama emocional e um profissionalismo inabalável. Ele ficou conhecido na indústria como um ator talentoso e confiável, que elevava todos os projetos com sua presença. No entanto, foi seu papel como o agente especial Leroy Jethro Gibbs na série NCIS, da CBS, que definiria o auge da carreira de Mark Harmon, estreando em 2003. NCIS se tornou um enorme sucesso e, eventualmente, uma das séries de horário nobre com roteiro mais longevas da história da televisão americana. Como Gibbs, Harmon interpretou um líder discreto, porém profundamente íntegro, moldado pela perda, pela lealdade e por um código moral forjado em sacrifícios pessoais e profissionais. Sua atuação impactou milhões de telespectadores e, ao longo de 18 temporadas, Harmon se tornou o pilar emocional e narrativo da série. Ele também atuou como produtor executivo, demonstrando ainda mais sua liderança fora das telas. Em 2014, Mark Harmon, já amplamente respeitado por seu longo papel como o agente especial Leroy Jethro Gibbs em NCIS, deu um salto significativo nos bastidores ao lançar sua própria produtora, a Wings Productions. Isso marcou uma evolução empolgante na carreira de Harmon, que passou de ator a produtor de televisão, assumindo as responsabilidades criativas e gerenciais do ramo. A Wings Productions foi criada especificamente para desenvolver NCIS New Orleans, um spin-off da série principal, NCIS, expandindo a franquia para um novo território narrativo ambientado no cenário culturalmente rico e atmosférico da cidade de Nova Orleans, na Louisiana. Com Harmon como produtor executivo, a série apresentou um novo elenco liderado por Scott Bakula, e focou em uma nova equipe de investigadores, navais que enfrentavam crimes que se desenrolavam na complexa e historicamente significativa cidade portuária. O envolvimento de Harmon nos bastidores foi fundamental para manter o tom, a estrutura e os altos valores de produção que os fãs esperavam da marca NCIS,
Sua orientação prática ajudou NCIS New Orleans a ser lançada com sucesso e a construir uma base sólida de fãs ao longo de suas 7 temporadas. Mantendo seu ímpeto como força criativa na televisão, Harmon permaneceu ativo no desenvolvimento de novos projetos. Em 2018, foi noticiado que ele estava trabalhando como produtor de uma nova série da CBS, adaptada dos romances de grande sucesso da série Prey, do autor John Sanford. Esses romances de suspense, conhecidos por sua narrativa envolvente e personagens complexos, giram em torno de Lucas Davenport, um investigador com uma mente afiada e um código moral frequentemente testado em situações sombrias e perigosas. A série Prey é um pilar do gênero policial há décadas. Com mais de 30 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, seu amplo apelo a tornou uma candidata ideal para a adaptação televisiva. Notavelmente, os 10 livros mais recentes da série alcançaram a cobiçada posição de número 1 na lista de best-sellers do New York Times, o que reforça sua popularidade duradoura. O envolvimento de Harmon como produtor trouxe credibilidade e entusiasmo ao projeto, aumentando as expectativas de que a série traduziria fielmente a profundidade e a tensão dos romances para a tela, ao mesmo tempo que atrairia tanto os fãs de longa data quanto os novos leitores. Muito antes desses projetos de produção recentes, Harmon já havia se aventurado no mundo da direção. Em 1999 e novamente em 2000, ele dirigiu episódios do drama médico Chicago Hope, uma série da CBS muito elogiada que explorava a vida profissional e pessoal de cirurgiões em um hospital beneficente privado fictício em Chicago. Essa experiência como diretor permitiu que Harmon exercitasse suas habilidades narrativas de uma maneira diferente, trabalhando do outro lado da câmera para moldar as atuações, o estilo visual e o ritmo da narrativa. Sua incursão na direção continuou em 2002 com 2 episódios do aclamado drama colegial Boston Public, criado por David E. Kelley. A série abordava as questões desafiadoras e muitas vezes controversas enfrentadas por educadores e alunos de uma escola pública de Boston, e os episódios dirigidos por Harmon contribuíram significativamente para o impacto da narrativa. Esses primeiros trabalhos como diretor demonstraram a profunda compreensão de Harmon sobre estrutura dramática e sua habilidade em guiar tanto a narrativa quanto a atuação dos atores, uma competência que mais tarde lhe seria muito útil como produtor. Mais recentemente, em 2023, Mark Harmon exibiu sua versatilidade e curiosidade intelectual com a publicação de Ghosts of Honolulu, que aborda um espião japonês e um caçador de espiões nipo-americano, além de The Untold Story of Pearl Harbor, escrito em parceria com o agente especial aposentado do NCIS, Leon Carroll Jr. O livro de não-ficção explora um aspecto pouco conhecido, porém fascinante, da história da Segunda Guerra Mundial, com foco na espionagem e contra-espionagem nos tensos dias que antecederam o ataque a Pearl Harbor. A narrativa se concentra em uma dinâmica envolvente de gato e rato, entre um espião japonês e um contra-espioneiro nipo-americano que trabalha para a inteligência naval, oferecendo uma perspectiva única e humanizadora para se observar o conflito global. A colaboração de Harmon com Carroll, que atuou por muitos anos como consultor técnico do NCIS, garantiu a autenticidade e a precisão do livro, baseando-se em experiências investigativas da vida real. Além de ser coautor do livro, Harmon também narrou a versão em audiolivro, emprestando sua voz familiar e sua gravidade característica à narrativa deste importante relato histórico. O projeto representou mais um exemplo da contínua evolução de Harmon como um contador de histórias multifacetado, e reforçou seu compromisso em dar visibilidade a histórias, tanto ficcionais quanto reais, de bravura, justiça e patriotismo. Mark Harmon nasceu em uma família já imersa em fama e conquistas, o que lhe proporcionou uma educação singular, influenciada tanto pelo mundo dos esportes profissionais quanto pelo glamour de Hollywood. Seu pai, Tom Harmon, foi uma figura lendária no futebol americano. Ele ganhou o troféu Heisman em 1940 como jogador estrela da Universidade de Michigan e, posteriormente, atuou como comentarista esportivo, consolidando seu lugar nos anais da história do esporte. O sucesso e a grande visibilidade de Tom Harmon fizeram dele um modelo a seguir e estabeleceram um padrão de disciplina, excelência e realização que, sem dúvida, influenciou a ética de trabalho e os valores de Mark.
Sua mãe, Elise Knox, foi atriz, estilista e ex-modelo, alcançando fama durante a era de ouro de Hollywood. Ela atuou em inúmeros filmes ao longo da década de 1940 e era conhecida não apenas por sua presença nas telas, mas também por sua elegância e graça fora delas. Elise trouxe uma sensibilidade artística refinada para a família e sua experiência na indústria do entretenimento ofereceu a Mark uma visão privilegiada do mundo que ele mais tarde tornaria seu. Juntos, Tom e Elise proporcionaram uma combinação única de influência atlética e artística que moldou a vida de seus filhos. Mark cresceu com duas irmãs, ambas também com carreiras de destaque na mídia. Sua irmã mais velha, Kristen Harmon, era atriz e pintora, tendo alcançado fama ainda jovem como esposa do ídolo adolescente Ricky Nelson, posteriormente também atuado na televisão. Ela também era conhecida por suas obras de arte profundamente pessoais, que frequentemente refletiam temas relacionados à família e às emoções. O casamento de Kristen com Ricky Nelson ligou a família Harmon diretamente a outra icônica dinastia do entretenimento, a família Nelson. Infelizmente, Kristen faleceu de um ataque cardíaco em 27 de abril de 2018, uma perda que afetou profundamente sua família e seus fãs. Ela foi lembrada não apenas por seu talento, mas também por sua gentileza e força, especialmente como mãe solteira e artista, enfrentando os desafios da fama e as dificuldades pessoais. A outra irmã de Mark, Kelly Harmon, também seguiu carreira no entretenimento e na moda. Ela trabalhou como modelo e atriz, tornando-se um rosto familiar em comerciais e anúncios impressos nas décadas de 1970 e 1980, ao lado de Robin Williams. O casal se casou em 21 de março de 1987, em uma cerimônia privada que refletia sua preferência por um estilo de vida discreto e simples. Ao contrário de muitos casais de Hollywood, Mark e Pam fizeram um esforço consciente para permanecerem longe dos holofotes, concentrando-se em criar sua família longe das pressões da fama. Seu compromisso com a privacidade só fez aumentar o respeito público por seu relacionamento, que resistiu ao teste do tempo em uma indústria frequentemente marcada por romances passageiros. Juntos, eles têm dois filhos, Sean Thomas Harmon, nascido em 1988, e Ty Christian Harmon, nascido em 1992. Sean seguiu os passos do pai e chegou a interpretar uma versão jovem do icônico personagem de seu pai, Leroy Jethro Gibbs, em cenas de flashback em NCIS. Suas aparições permitiram que os fãs vissem uma nova dimensão do personagem, ao mesmo tempo que criaram uma conexão especial entre pai e filho na tela. Ty, por outro lado, manteve-se em grande parte fora dos holofotes, dedicando-se a interesses nos bastidores, incluindo roteiro e produção. Os Harmons trabalharam arduamente para proteger seus filhos do intenso escrutínio de Hollywood, optando por lhes proporcionar uma educação estável e sólida. Mark Harmon também tem ligações com vários outros nomes famosos por meio de sua família extensa. Por meio do casamento de sua irmã Kristen com Ricky Nelson, ele se tornou cunhado não apenas de Nelson, mas também do executivo da indústria automobilística John DeLorean, que foi casado brevemente com outra cunhada de Kristen. Essas conexões colocaram Harmon no centro de uma rede cultural única que abrangia música, cinema, televisão e até mesmo a indústria automobilística. Ele é tio da atriz Tracy Nelson, que atuou em papéis na televisão e no cinema durante as décadas de 1980 e 1990, e de Gunnar e Matthew Nelson, irmãos gêmeos que fizeram sucesso no início da década de 1990 com sua banda de rock, Nelson. Os irmãos emplacaram sucessos que chegaram ao topo das paradas musicais e fizeram parte de um legado musical multigeneracional que começou com seu avô, o líder de big band Ozzie Nelson. Após décadas mantendo sua discrição característica e respeito pela privacidade, o aclamado ator Mark Harmon finalmente se abriu sobre um tema que intriga fãs de Hollywood e da música clássica há muitos anos. O casamento, muitas vezes turbulento e minuciosamente analisado, do ícone do rock and roll, Ricky Nelson, com a atriz Kristen Harmon, irmã mais velha de Mark. Em uma entrevista rara e excepcionalmente franca, Harmon refletiu sobre as complexidades emocionais, o preço pessoal e as lutas familiares profundamente privadas que cercaram a união, um relacionamento que, em certo momento, foi tanto um casal de celebridades glamouroso, quanto uma história comovente de amor abalado pela fama, pelo vício e pelo crescente distanciamento emocional.
Durantino Harmon, mais conhecido por seu longo papel como Leroy Jethro Gibbs em NCIS, optou por não falar publicamente sobre o casamento por desejar proteger o legado de Ricky e Kristen. Uma decisão baseada em lealdade, luto e uma firme crença na santidade dos assuntos familiares. No entanto, com o passar dos anos, e com Ricky e Kristen já falecidos, Harmon sente que agora é o momento apropriado para compartilhar uma perspectiva mais pessoal. Não para sensacionalizar, mas para honrar ambos como seres humanos complexos cuja história de amor foi tão real quanto trágica. Mark revelou que, para os outros, Ricky e Kristen pareciam ser o casal perfeito do showbiz, jovens, bonitos e promissores. Mas por trás da cortina da fama, Harmon viu o preço que a exigente carreira de Ricky, somada às próprias batalhas internas de Kristen, cobrava do casamento deles. Não eram só tapetes vermelhos e capas de revista, compartilhou Harmon. Eles se amavam profundamente, mas ambos estavam passando por dificuldades. Ele com a pressão de se manter relevante em uma indústria musical em constante mudança, e ela com demônios pessoais que nunca chegaram às manchetes. Harmon também admitiu que, como irmão mais novo, vendo o casamento da irmã desmoronar, sentiu uma enorme sensação de impotência. Ele relembrou telefonemas noturnos, crises de choro e o constante conflito entre a imagem pública e a dor privada. Houve momentos em que eu não sabia o que fazer, disse Harmon solenemente. Você quer proteger sua irmã, quer consertar as coisas, mas às vezes, tudo o que você pode fazer é estar presente e ouvir. O ponto de virada no casamento de Ricky e Kristen, segundo Harmon, ocorreu no início da década de 1980, quando o abuso de substâncias, os problemas financeiros e a tensão emocional se tornaram impossíveis de ignorar. Apesar das tentativas de reconciliação, terapia e intervenções familiares, o casamento terminou em divórcio em 1982. Quando se separaram, muita coisa já havia sido perdida, confessou Harmon. Mas eu nunca duvidei do quanto eles amavam os filhos. Mark também dedicou um tempo para falar com compaixão sobre a morte prematura de Ricky Nelson em 1985, descrevendo-a como um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Ricky não era apenas meu cunhado, ele era parte da nossa família, alguém que eu admirava e por quem tinha carinho. Sua morte deixou um vazio em nossos corações, especialmente no de Kristen. Talvez a parte mais comovente da reflexão de Harmon tenha sido o reconhecimento do declínio de sua irmã Kristen nos últimos anos, enquanto ela lutava contra o vício e dificuldades pessoais. Ela faleceu em 2018, um momento que Harmon ainda guarda profundamente em seu coração. Seu coração era grande demais para o mundo às vezes, disse ele. Ela amava Ricky, amava seus filhos, mas não conseguia escapar das sombras que a perseguiam. Ao finalmente quebrar o silêncio, Mark Harmon ofereceu um raro vislumbre sincero de um casamento histórico, repleto de afeto genuíno, paixão artística e, em última análise, tristeza. Suas palavras não buscam reescrever o passado, mas sim trazer compaixão, contexto e humanidade a uma história frequentemente reduzida a manchetes sensacionalistas. Ao fazer isso, Harmon honrou a memória de Ricky Nelson e Kristen Harmon, revelando os laços familiares duradouros, as lutas silenciosas por trás dos holofotes e a força necessária para dizer a verdade, mesmo após tantos anos de silêncio.